Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar nos 1080 AM, no website da rádio, radio.urgs.br, e também no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos pode ser acompanhado ainda no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebemos o reitor, professor Rui Vicente Oppermann, o professor Luciano Goldani, vice-diretor da Faculdade de Medicina, infectologista, e a Marília Borges Hackmann, que é diretora do Departamento de Atenção à Saúde, o DAS, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da URGS. O nosso assunto, portanto, é o coronavírus, né? O novo coronavírus, o Covid-19. Temos, no momento, um aumento de alguns casos no Brasil, né? Diversos casos suspeitos, inclusive no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E, portanto, é um momento também de diversas instituições que reúnem grande número de pessoas, entre elas a URGS, de se planejarem, né? De se prepararem para uma eventual epidemia até, tomara que não tenhamos, mas principalmente de se multiplicarem informações produtivas, corretas, né? E não a desinformação, como a gente já começa a ver em todos os lugares sobre isso. A URGS, portanto, está já se movimentando, né, professor Rui? Sim, de fato, nós estamos começando o primeiro semestre de 2020 e a primeira preocupação que nós tivemos é exatamente de buscar formas de proteger, tanto quanto possível, a nossa comunidade desta infecção, da evolução do coronavírus que vai acontecer na nossa sociedade de uma maneira ou de outra. E, claro, justamente no começo do semestre é quando nós temos o maior número de pessoas circulando na nossa universidade, e aí a gente está, então, querendo examinar o que é e como é que isso se dá, e, claro, já com algumas ações em curso, que são ações necessárias, importantes, para que as pessoas possam se proteger. E eu quero já de saída dizer, André, que nada do que a gente vai fazer vai funcionar se nós não tivermos o comprometimento de todos. Isso não é uma responsabilidade do reitor, da Faculdade de Medicina, do Hospital de Clínicas, do DAS. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma parcela importante a contribuir para essa questão. E eu digo isso porque eu era vice-reitor na época do H1N1. E naquela época nós fomos pegos de surpresa, muito mais de surpresa que agora. Porque quando nós vimos já estava aqui, já estava causando problemas. Nós tivemos uma interação muito interessante com o Hospital de Clínicas, né? Tivemos aquelas barracas juntamente com o Exército, fizemos todo um trabalho com a comunidade, e eu me recordo muito bem que nós tivemos muito poucos casos de H1N1 na universidade, nenhum óbito, evidentemente, né? E isso foi porque as pessoas se mobilizaram, porque as pessoas entenderam que aquele álcool gel que está ali é para todo mundo, que lavar as mãos é importante e assim por diante. E eu acho que agora é a hora de nós produzirmos isso novamente. E esse programa tem exatamente essa ideia, de que a partir daqui se mobilizem todos para contribuirmos juntos, para no território URGS o coronavírus não vai entrar. Professor Luciano, do ponto de vista mais técnico, científico, assim, dessa área, quais são realmente as preocupações que a gente tem que ter enquanto instituição, né, que reúne milhares de pessoas a partir de agora, com o início das aulas, digo em relação aos tempos ditos normais, né, porque sempre temos infecções, doenças respiratórias, talvez devêssemos ter mais cuidados
normalmente com essas doenças que acabamos deixando de lado, né? Também lembro em 2009 que a gente se preocupava mais com isso, teve esse aspecto positivo, né? Por um tempo acho que a gente se cuidou mais até de gripes e resfriados, mas quais são as preocupações que realmente a gente, enquanto instituição, né, deve abraçar nesse momento? Gostaria de agradecer o convite de vocês para participar do programa. E é sempre um prazer falar de doenças infecciosas, principalmente a que pode nos afetar, né, de um modo mais contundente, como o Covid-19. Só para colocar o histórico, né, ele foi descrito lá na China, no final de dezembro, provavelmente foi adquirido ali naquele mercado público de Wuhan, né, um jumping virus, né, um vírus que pulou de espécies animais, né, para humanos e se alastrou pela China, depois para vários países, todos os continentes agora. Dessa maneira, as autoridades em saúde pública, principalmente a Organização Mundial de Saúde, vem fazendo uma política de contenção. Principalmente foi feita na China de uma maneira muito mais arbitrária, em função do próprio regime deles, mas que teve um sucesso enorme. Hoje nós já sabemos que a epidemia está caindo drasticamente na China, né, com todo o estrago que ela fez na área econômica, mas começou a se alastrar em outros países, principalmente na Itália e Irã, né? Países todos com um clima frio, né, no momento enfrentando o inverno, e que agora nós aqui no Brasil começamos a se deparar com os primeiros casos confirmados, principalmente de pessoas que viajaram para essas regiões onde existem o vírus já confirmado. O que é importante nesse momento, conhecendo esse vírus, é que ele é um vírus, eu diria assim em termos leigos, manso. Ele é um vírus tranquilo, da magnitude da gripe ou influenza. Existe muito alarmismo, né? A transmissibilidade dele é muito parecida com a influenza, só que o que denota e o que transparece é que é o desconhecido. Ao contrário do vírus influenza, que a gente conhece ele muito bem, tem uma vacina, nós temos medicamento, Tamiflu, e nos preparamos todos os anos contra ele. Esse vírus é diferente, é um coronavírus diferente, né? Diferente do MERS e do SARS, que causaram epidemias no passado. Então isso tudo gera um pânico. Mas é importante nós aqui na universidade, nós que conhecemos o assunto, tranquilizarmos a população. É um vírus que causa, na maioria das vezes, um resfriado, uma gripe leve, que as pessoas não necessitam nem ir para uma emergência de um hospital maior, simplesmente ao posto de saúde, à unidade básica, e lá receberem um tratamento sintomático. Isso que é importante. Então, mesmo que ele entre no nosso meio, né, da mesma maneira que entrou na China, na Itália e no Irã, nós vamos se deparar com uma infecção leve. Existe transmissibilidade importante? Existe, mas a infecção é leve. Não temos vacina? Não temos vacina. Não temos um antiviral específico, mas nós não estamos se deparando com aquela famosa peste que Alberto Camus escreveu há muitos anos atrás, que gerou todo aquele transtorno naquela comunidade ali em Argel. Mas acredito que com as medidas preventivas, eu diria que a medida preventiva mais importante não é sair com uma máscara na rua, não correr para uma emergência porque está com espirro ou tosse. Basicamente é a higiene das mãos. Por quê? Porque a maior transmissibilidade dele não é pelo ar, ele é transmitido pelo ar, mas é o contato com a superfície. Ele dura horas, alguns estudos mostram alguns dias, e ali naquele contato com superfícies é que a gente leva a mão à boca, ao nariz, aos olhos, e o vírus é introduzido no nosso organismo. Então, eu diria que a medida mais importante é a lavagem de mãos com sabão, né? E se tiverem condições, o álcool gel, mas o sabão com 20 minutos de lavagem já é o suficiente. Então, a minha mensagem... 20 segundos. 20 segundos. 20 minutos é muito tempo. É só seriam os infectologistas. Então a minha mensagem é essa, de tranquilidade, e nós estamos preparados. Eu acho que nós estamos preparados para enfrentar. Nós tivemos como o professor Rui comentou, nós tivemos o H1N1 que teve foi muito mais severo, nós tivemos e não estávamos preparados para lidar com esse vírus, e foi muito mais cruel do que esse coronavírus.
Marília, bem, a universidade nessa semana já houve reuniões, já houve planejamento e ações já estão sendo executadas, inclusive, né? O que a gente pode já anunciar para a comunidade universitária aí que está nos acompanhando? Sim, como os servidores devem ter recebido por e-mail, né, foi enviado um material informativo com as medidas de prevenção, que são essas medidas básicas de higiene, de higienização das mãos e etiqueta respiratória, né? Que justamente é importante para a prevenção e também que muitas vezes nós esquecemos que temos que ter esse cuidado constante, mas neste momento foi a primeira medida que se adotou, né? Em função também, até assim, de se evitar este pânico, acho que uma das melhores medidas de prevenção é a informação correta, né? Então, dessas reuniões também, a própria Secretaria de Comunicação já está com uma série de materiais já divulgando, inclusive na página da URGS, né? Nós estamos organizando, dependendo de espaço, de sala e datas, já organizando com a gerência de terceiros uma capacitação para os terceiros que cuidam da limpeza interna, especialmente dos banheiros, para reforçar esta higienização, também dos fiscais de contratos, dos supervisores, e também uma capacitação para os servidores, todas elas acontecendo por campus da universidade. E ainda nesse mês, obviamente, irá já se começar a ministrar essas capacitações, justamente para poder esclarecer dúvidas e explicar quais são as medidas de prevenção e até assim também poder dirimir essas dúvidas em relação às notícias falsas, né? Uma outra questão que eu acho que é importante também destacar, que aqueles casos de servidores ou alunos que tiverem como uma confirmação, uma notificação de um caso suspeito, para poder registrar o seu afastamento, que ele encaminhe o pedido para o departamento, mas ele vai aguardar as orientações do médico e do serviço de referência, aguardando a quarentena, se for em casa, ou enfim, somente após ele irá regularizar essa situação. Então, isso a gente também já vem divulgando para as pessoas que nos demandam questões. E estamos também disponibilizando, durante todo o horário de atendimento do departamento, que é das 8 às 18, 4 ramais telefônicos à disposição, onde terá também as informações sobre onde buscar orientações, onde buscar o serviço, né, de saúde, não para atendimento, mas para esclarecimento de dúvidas, porque, como bem disse, né, o professor Goldani, se a pessoa tem um sintoma, daqueles sintomas característicos da gripe e esteve num local de incidência do vírus ou esteve em contato direto com alguém que esteve e tenha o coronavírus, ou enfim, ou é um caso suspeito, ela vai procurar uma unidade de saúde, né, que será devidamente encaminhada. Nós também temos acompanhado diariamente as notícias que estão no Ministério da Saúde, que tem sempre atualizado as informações e as orientações. E também a gente recomenda, né, que as pessoas consultem os sites oficiais, né, o Ministério da Saúde, a página da URGS, do Hospital de Clínicas, do Grupo Hospitalar Conceição, né, na verdade do Hospital Conceição, que é o hospital referência em Porto Alegre para atendimento dessas situações, assim como o Hospital Universitário de Canoas também é outra referência para o atendimento dessas situações de pacientes que poderão estar contaminados com o coronavírus, né. Então, de maneira bem prática, se alguém da comunidade universitária, por alguma razão, desconfia que pode ter contraído o vírus, né? Qual é a primeira providência que essa pessoa vai tomar? Primeira coisa, fique calmo. Não, né? Assim, as estatísticas mostram que dificilmente será um caso mais grave. Mas, assim, se apresentar os sintomas que são, né, tosse, febre, coriza, enfim, dificuldade respiratória, consulte o médico, consulte uma unidade básica de saúde próximo da sua residência ou no serviço privado, na rede de saúde, a fim de fazer um exame e poder ter um diagnóstico correto. Claro que daí esses serviços irão seguir os protocolos. Caso essa pessoa tenha estado ou em algum dos locais infectados ou em contato direto, já poderá ser, se for o caso do serviço de saúde, notificar como um dos casos suspeitos. Então, ela procure um atendimento médico na unidade de referência. Só um adendo, André, para tranquilizar os nossos alunos, a incidência de manifestações graves do coronavírus, do Covid-19 em jovens, é muito importante. É muito baixa. Né? Ao contrário do que nós víamos lá com o H1N1.
Então, a gurizada que está nos ouvindo aí, não fiquem preocupadas, não comecem a transformar a cabeça de vocês no H1N1 lá daquela escola. Né? Geralmente as manifestações são leves, né? E basta ir num posto de saúde, né? Tranquilamente, ir lá fazer todo o protocolo do Ministério. Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Eu acho que essa informação que o professor Luciano colocou é muito importante, né? Exatamente para não haver pânico, não haver nenhuma... Há maneiras de se limitar a ação do vírus, e a letalidade dele na nossa faixa etária principal, que são os nossos estudantes, é muito baixa. Mas há uma questão, a influenza está aí também. Nós estamos começando o inverno já. E normalmente as pessoas se vacinam, nós mesmos providenciamos vacinas aqui para a nossa comunidade da universidade, né? Então são duas as perguntas. Primeiro, devemos continuar nos vacinando para a influenza ou não adianta? E segundo, quando virá uma vacina para o coronavírus? Olha, a resposta é sim. Tanto é verdade que o Ministério da Saúde antecedeu agora a campanha da vacinação para a última semana de março. Então é muito melhor a gente desconfiar do coronavírus do que ficar desconfiando de dois vírus ao mesmo tempo, do influenza e do corona. E os dois juntos a gente não sabe qual é a magnitude do problema, né? Então certamente a vacina da influenza é fundamental, né? Infelizmente a gente não vai conseguir vacinar todas as pessoas, né? Mas o mais importante é vacinar os grupos de risco, porque aí o coronavírus é que faz o maior estrago em termos de clínicos. São as pessoas idosas, as pessoas cardiopatas, problemas renais, pulmonares, e essas pessoas não podem deixar de se vacinar contra a influenza, que nesses casos também é muito maléfica. Então, eles têm que estar protegidos pelo menos de uma, né? E preventivamente, com essas medidas de lavagem de mãos, né? Ficarem longe de aglomerados no inverno, de pessoas doentes, procurarem também se prevenir do coronavírus. Mas a vacinação é fundamental. Eu esqueci da outra pergunta. Quando que teremos a vacina para o coronavírus? Isso é interessante, porque eu vivi várias epidemias, né? Apesar que não sou tão velho assim. Eu me deparei com a epidemia do HIV em 1981. Demoramos 2 anos para ter a descoberta do vírus. Sabíamos epidemiologicamente que naquela época era ligado à comunidade homoafetiva e depois foi aparecendo em heterossexuais, hemofílios e tal, mas não sabia nada sobre o vírus. 2 anos nós descobrimos o vírus. O coronavírus, agora estamos na época da internet, né, e tempo real, o coronavírus em 1 semana já estava saindo a descoberta. Em 10 dias já estava sendo identificado o genoma dele. Quer dizer, em 3 meses, nós já temos 6 ou 7 trials da vacina sendo feitos. E mais de 50 ensaios clínicos de antivirais. Quer dizer, é impressionante a magnitude, né, da evolução científica quando comparamos epidemias lá atrás. Eu acredito, o grande problema que eu vejo da vacina não é o protótipo inicial, mas é o ensaio clínico de fase 3, que é mais demorado. Eu não acredito que nós teríamos uma vacina para o próximo ano. Acho que ainda é muito pouco tempo para conduzir um trial, né, de segurança, de efetividade, para 12 meses, um tempo muito curto. Acredito que teríamos que ter mais tempo. Esse é o grande problema, porque as epidemias vão embora e a gente não consegue ter uma vacina própria para ela. Talvez um antiviral antes disso? Exatamente. Existem vários trials, inclusive drogas antigas, né, como a própria cloroquina, antirretrovirais, que são usados no HIV, que tem eficácia, né, drogas que são usadas para o tratamento de vermes intestinais, como a teníase, a niclosamida também tem ação sobre o vírus. Então, quer dizer, nós temos drogas que nós podemos resgatar e usar como antiviral. Então, eu acho que nesse sentido o antiviral seria muito mais imediato que uma vacina. Nosso tempo está se esgotando. A Marília também ia complementar alguma coisa? Desculpa, professora. Não, acho que só assim também salientar a questão até da vacinação contra a gripe, né? Que as pessoas também não fiquem esperando, porque nós temos recebido rotineiramente da Secretaria de Saúde todos os anos para a campanha
mas caso atrase, porque já ocorreu da Secretaria de Saúde nos atrasar o repasse, que procure também os postos de saúde, as pessoas que são do público-alvo, né, grupo de risco, enfim, né, para que não fiquem esperando, mas a gente vai amplamente divulgar e estar oferecendo também esse serviço, André, assim que nos... Eu não queria terminar sem dizer que a SECOM, a nossa Secretaria de Comunicação, ela está mobilizada e vai trabalhar junto à TV URGS, a rádio, as redes, enfim, nas ações que estarão sendo tomadas na universidade. Teremos uma série de informações apregadas em banheiros, áreas públicas, nos restaurantes universitários. Enfim, haverá várias instruções cercando a nossa comunidade. Mas é também muito importante consultar a página da universidade, porque ali existem os diferentes links para informações adicionais que não são da universidade por uma razão muito simples. O Ministério da Saúde está produzindo informações muito válidas na internet, inclusive tem um aplicativo, lançou agora, o SUS lançou um aplicativo sobre as notícias para o coronavírus. Então, quem estiver interessado em saber, pode ir buscar informações ali. A universidade, ela canaliza para isso e vai fazer essa divulgação, né? E aí na divulgação, evidentemente, a participação da comunidade, colocando suas dúvidas, etc., é muito importante. E por último, assim, se você tiver suspeita, não venha trabalhar, não venha para a escola, porque o vetor de distribuição é quem já está no suspeito, e aí seria muito lesivo para os colegas em volta essa colocação. E acho que complementando, não venha e procure um serviço. Sim, né? Isso. Depois procurou o serviço, inclusive. E a página do departamento também está com notícias, com um link também para o Ministério da Saúde, esses outros órgãos. E enfim, eu acho que reforçar assim, a importância de todos estarem juntos neste mesmo movimento. Todos nós somos responsáveis pela nossa própria saúde e pela saúde dos nossos ambientes. Então, manter uma higienização do ambiente também, né? As janelas abertas, enfim, e até o nosso próprio celular, né? Também cuidar, higienizar, né? Que a gente muitas vezes esquece, né? Que também acho que é um vetor, né, de transmissão. Então, que todos estejam juntos nessa batalha aí. Muito bem, obrigado. Marília Borges Hackman, diretora do Departamento de Atenção à Saúde da URGS. Professor Luciano Goldani, médico infectologista, vice-diretor da Faculdade de Medicina. Professor Rui Vicente Opperman, reitor da universidade. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Lembrando que o público pode acompanhar o programa em podcast no site da Rádio da Universidade, no canal YouTube da URGS TV e no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Ana Moura e Gabriela Scott. Nós voltamos então na próxima terça-feira, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.